Nos anos sombrios da Guerra Fria, entre rumores e sussurros de experimentos secretos, surge a história do infame experimento russo do sono. Ambientado na década de 1940, esse relato se tornou uma lenda urbana aterrorizante, desafiando nossa percepção de ciência e ética. A narrativa começa com 5 prisioneiros de guerra que foram levados para uma instalação secreta soviética. Esses homens, acusados de traição e espionagem, receberam uma escolha cruel: participar de um experimento em troca de liberdade ou enfrentar a execução. Intrigados pela promessa de liberdade, eles aceitaram o destino desconhecido. Trancados em uma câmara selada, foram informados de que deveriam permanecer acordados por 30 dias sob a influência de um gás estimulante experimental. Inicialmente, a situação parecia controlada. Nos primeiros dias, os prisioneiros conversavam entre si animadamente, confiantes em sua futura libertação. No entanto, após uma semana sem dormir, o comportamento deles começou a se modificar. Eles falavam sozinhos, sussurrando em vozes que soavam como delírios. Discussões acaloradas surgiram, logo seguidas de um silêncio crescente. Quando a segunda semana chegou, a câmara estava mergulhada na quietude. Os cientistas, observando através de câmeras e microfones, registravam a perturbação mental cada vez mais evidente. No 15º dia, a inquietação tomou conta do laboratório quando os monitores de áudio captaram grunhidos baixos e gemidos. Temendo o pior, a equipe científica decidiu abrir a câmara, algo que inicialmente não estava nos planos. As cenas que se seguiram ao abrir a porta foram indescritíveis. A brutalidade chocou até mesmo os cientistas mais endurecidos. Restos de orgia canibal, sangue por toda parte, um consolo mórbido reinava entre os sobreviventes. Aqueles que ainda viviam estavam gravemente mutilados, alegando insistentemente que precisavam ficar acordados, repetindo: "Precisamos do gás." Esta experiência macabra deixou uma marca indelével em todos os envolvidos, plantando uma semente de dúvida e horror. Notícias sobre o experimento se espalharam, mas sem confirmação de registros oficiais. O governo soviético negou qualquer envolvimento, e os documentos referindo-se ao evento desaparecem ou foram rotulados como sem fundamento. O experimento russo do sono permanece como uma das histórias mais aterrorizantes do folclore moderno. A veracidade desta história é frequentemente questionada, tratada como um exemplo clássico de creepypasta, uma narrativa de terror amplamente divulgada pela internet. Repleta de detalhes vívidos e perturbadores, ela desafia os limites entre realidade e ficção. No entanto, a verdadeira questão que levanta é sobre os limites da experimentação humana. Teria o desespero de uma época ultrajado os limites da moralidade e ética, ou é apenas uma fábula retorcida para amedrontar em noites solitárias? Seja você um cético ou um curioso em busca de contos sombrios, a história do experimento russo do sono provoca reflexão sobre o que somos capazes de suportar e, mais assustadoramente, do que somos capazes se deixados às trevas da privação e do desespero.